Então está gravando, né? Bom, a gente vai conversar sobre ventilação mecânica no pós-operatório de cirurgia cardíaca, que não difere muito da nossa ventilação protetora, só que a gente tem que ter atenção a algumas alterações que podem ter no pós-SEC. A epidemiologia de pacientes que permanecem em ventilação mecânica maior do que 48 horas, que são os pacientes que são considerados graves ventilatoriamente no pós-cardíaca, é de 5 a 10%. É um número até baixo, só que considerando os fatores de risco para essa porcentagem, eu acredito que muitos pacientes teriam até mais risco, mas provavelmente já são manejados previamente a cirurgia cardíaca para uma melhora hemodinâmica e ventilatória após. 5 desses 5 a 10% manifestam essa insuficiência respiratória mais ligada ao pulmão e não só ao choque cardiogênico. Os fatores pré-operatórios implicados no potencial insuficiente respiratório, o fator de risco para a insuficiência respiratória na pós-cardíaca, é a idade maior de 65 anos, tabagismo se vigente até 2 meses antes da cirurgia. Eles estimulam que você tente cessar o tabagismo 8 semanas antes da cirurgia. Nesses pacientes é 4 vezes mais incidente a ventilação mecânica maior de 48 horas no pós-operatório. A obesidade, por fatores diversos, inclusive inflamatório. Pneumopatias prévias, hipertensão arterial pulmonar, toxicidade da amiodarona, que até houve uma dúvida relacionada à fisiopatologia dela, e ela não é esclarecida, mas aparentemente ela tem uma citotoxicidade que gera uma inflamação a mais do que só o pós-operatório. Fibrose pulmonar, infecção pulmonar ativa, asma ativa, DPOC nos grau 3 e 4, com uma mortalidade 1,5 e 2 vezes maior. Esse DPOC, ele até alertou que no pré-operatório ele é subestimado, porque a gente acredita que a dispneia é relacionada ao coração e por isso ele precisa da cirurgia, e a gente investiga pouco esse DPOC. O estado nutricional, pelo mesmo motivo da obesidade, mas, por exemplo, por uma doença muscular diafragmática, que pode colaborar com uma ventilação mais prolongada. Sobrecarga de volume, o paciente geralmente congesto. Alteração do estado mental e função neuromuscular, pela mesma situação do estado nutricional. E deformidades da caixa torácica. Isso é mais difícil para a ventilação mesmo e para as trocas gasosas. Os fatores intraoperatórios que interferem na ventilação no pós-operatório. Atelectasias, pela distribuição do fluxo gasoso preferencial do mesmo jeito que o nosso paciente. Ele tem área dependente e não dependente, e ainda vai ter o período de isquemia e reperfusão, que vai fazer isso acontecer muito mais rápido do que o nosso paciente, por exemplo, que não tem esse momento. Depressão surfactante durante a SEC, e isso não vai interferir diretamente na ventilação, mas interfere na inflamação que vai interferir na ventilação. Então, de forma indireta, interfere. Manutenção do pulmão em regime de apneia durante a SEC e após seu término por causa da reexpansão pulmonar, que pode ser completa, e aí a gente vai ver uma forma de ventilação que pode fazer um recrutamento dessa área. Efeitos compressivos sobre o lobo inferior esquerdo pela manipulação cirúrgica do coração. Eu coloquei a imagem só pra gente imaginar que a esternotomia, é feita aqui e a gente tem acesso à metade do coração. Então eles abordam apoiando na parte posterior do coração, que apoia no lobo inferior esquerdo do pulmão. E essa é a área que mais tem compressão e, consequentemente, atelectasia e efusões pleurais. A SEC. O efeito da SEC no organismo é relacionado à isquemia e perfusão. Mais uma vez, isso interfere na cascata inflamatória local. E tudo que a gente vai ver relacionado à SEC vai interferir na cascata inflamatória. Então, é inflamação acima de inflamação, além da injúria da própria cirurgia. O contato dos elementos figurados do sangue no circuito da SEC, a diminuição ou ausência do fluxo pulmonar, e tudo isso aumentando a cascata inflamatória, e estresse e cisalhamento nos capilares pulmonares. Por quê? A SEC, ela é um fluxo contínuo, então não só no pulmão vai ter essa inflamação, como também no que está recebendo da SEC, porque a gente é acostumado a ter o pulso. E nem sempre esse fluxo contínuo vai ser tranquilo. O fluxo ele tem que ser adequado ao paciente e não é toda máquina que tem esse efeito de menor inflamação. Existem SECs melhores e piores, pelo que eu li, mas a gente não vai se adentrar nisso, e também é pouco
específico no que muda uma a outra. Pelo menos eu não consegui entender. O que essa agressão toda faz? Vasoconstrição do capilar pulmonar e consequente permeabilidade do capilar pulmonar por causa da inflamação, alargamento do gradiente alvéolo arterial, aumento do fluido do interstício pulmonar. Aqui relacionado à efusão, a efusão pleural relacionada à toracotomia, o local da toracotomia, e à inflamação, fazendo derrame pleural diversas vezes. Fazer consequência a alteração da relação V-química. A toracotomia, ela faz a redução de complacência pulmonar e da caixa torácica, porque, óbvio, a gente vai abrir e fechar com algo que vai reduzir o espaço, como que eu vou explicar? Vai ter dor, vai reduzir o espaço do externo e a relação com a cartilagem que faz essa expansão, principalmente nos primeiros 3 dias. Outros fatores, por causa da cicatrização, outros fatores de comprometimento adicional à ventilação. E aí, por isso que eu coloquei a imagem, porque eu particularmente não conhecia essa artéria. Tem lesão do nervo frênico, eventualmente, mas isso é evitado, e aí, consequentemente, vai ter dificuldade na ventilação e principalmente no desmame. Disfunção do diafragma pelo tempo de ventilação, se for prolongado, ou de sexo, dependendo do grau de isquemia, e outros músculos respiratórios. Aí as correções pleurais. Quando tem dissecção da artéria torácica interna, 90% vai ter coleção pleural. 90% são de revascularizações e praticamente todos vão ter efusão pleural, perdão. A artéria torácica interna é a artéria que sai da subclávia e fica lateral ao externo. E geralmente ela é dissecada por consequência ou sem querer, enfim, da esternorrafia. E 90% das revascularizações fazem essa coleção, e revascularização é a cirurgia que mais é feita com peito aberto. Falei inverso? Não tá certo. O peito aberto, a maioria são revascularizações e tem como consequência essas coleções. Pneumotórax, caso seja feito, não drenado também vai ter efeito. Essas alterações funcionais a maioria não são diretamente ligadas à injúria cirúrgica, mas a consequência da seca, a consequência da inflamação, das medicações, a diminuição do drive respiratório, por exemplo, é mais relacionada à anestesia, relaxante, medicações de forma geral ou lesões pré-existentes neurológicas, secundárias ao procedimento, caso seja um procedimento longo e que essa isquemia já teve consequências no intraoperatório. Disfunção das vias aéreas, isso é, podendo ser reativa a medicamentos ou manifestação do intraoperatório também. Mau posicionamento de canula endotraqueal, manifestação de rolha. A disfunção parenquimatose, e aí sim, ligada à inflamação do que a gente já conversou. Esse shunt intrapulmonar, alteração da ventilação por fusão, essas efusões pleurais, edema intersticial, todos relacionados à inflamação local. Disfunção neuromuscular e diminuição da complacência, pelo slide anterior, e disfunção cardiovascular, insuficiência ventricular esquerda por causa da abordagem ou prévia, edema intersticial pulmonar novamente e hipertensão arterial pulmonar, decorrente da vasoconstrição relacionada à hipóxia da isquemia reperfusão. A rua seria a partir daqui, mas para a gente entender o a partir daqui, temos que falar sobre toda essa cascata inflamatória e consequências. Mas alguns livros só trazem a partir daqui. Inclusive, foi uma guerra assim, de pesquisas, porque todas as vezes que a gente fala de pós-operatório de cirurgia cardíaca e ventilação, eles associam a ventilação não invasiva. Porque é o que a gente busca. A maioria dos pacientes, 90% ou 95%, eles já saem direto saem da ventilação em 48 horas. E aí a gente mantém essa ajuda da ventilação mecânica numa ventilação não invasiva, que é menos lesiva pulmonar, e a gente busca realmente a melhora do trabalho cardíaco apenas. A expansão teoricamente, já teria sido feita nessas 48 horas se ele saiu da ventilação. A programação do ventilador. A gente vai buscar baixos níveis de pressão das vias aéreas, e aqui falando de ventilação protetora, níveis elevados vão se relacionar com a gênese ou manutenção de disfunção respiratória. Em um livro ele pega e fala isso, no outro livro ele pega e relaciona isso com os maiores estudos de ventilação mecânica, que é em SARA. Então, a relação da cirurgia cardíaca e da ventilação mecânica ela é pouco
abordada? Porque a gente usa basicamente o que nos é seguro. A gente fez a ventilação segura, a gente fez não, né? Os estudos comprovaram que ela é a mais segura e dentro da cirurgia cardíaca ela também é suficiente. Então, adotaram como a padrão. Só que tem momentos que a gente pode fazer outro tipo de ventilação. Mas, enfim. A fração expirada de oxigênio maior de 70% deve ser evitada, porque tem toxicidade pelo oxigênio pulmonar e consequente atelectasia relacionada. O modo ventilatório preferido é o VCV, controlado ou assisto controlado. O PCV é cipocompacente ou grande variabilidade de pressão em VCV. Mas tem como ventilar em VCV também pensando em pressão. O volume corrente é o que a gente viu como protetor, com objetivo de volume minuto de 100 ml por quilo. Mais uma vez, volume mais baixo, redução da complacência ou uso de PCV. Sensibilidade 0,5 a 1. A fração expirada de O2 não necessariamente vai ser igual ao nosso paciente que é entubado por falha respiratória. Você pode começar com FI de 40%. Não precisa isso ser titulado, até porque esse paciente não está ali com um enfoque na função pulmonar. Teoricamente, a troca gasosa dele é boa, só que ele não consegue manter a perfusão. Aí, a não ser que tenha desaturação ou dificuldade respiratória, que é o comum dos nossos pacientes. Se maior que 70%, a gente busca o menor período de tempo. PIP. A PIP de 5 é rotineiramente usada no caso desse modo ventilatório, desse objetivo ventilatório, que é a protetora. Relação em Z de 1 para 2 ou 1 para 3. Volume minuto, novamente. Os DPLC são beneficiados por baixa frequência e tempo índice reduzido com aumento de fluxo, que automaticamente prolonga o tempo esse. E doença pulmonar restritiva, a gente aumenta a frequência respiratória. Por que a ventilação controlada por volume? Os grandes volumes pulmonares, ele faz essa hiperdistensão pulmonar e na pressão a gente não tem esse controle. E aí, somado a todos esses tópicos de inflamação, a gente vai ter mais um causado, não pelo intraoperatório, pela ventilação no pós-operatório. E aí ele traz o conceito de pulmão aberto no segundo livro, no caso no livro da Abramed, que é uma estratégia promissora para esses pacientes, porque esses pacientes fazem muita atelectasia por estímulo mecânico e pela relação de isquemia-perfusão e também da área dependente e não dependente. Sendo assim, esses pacientes teriam uma PIP maior, que a gente conseguiria expandir esses alvéolos, com menos risco de hiperdistensão de áreas atelectasiadas que não mantêm uma PIP maior. Então, essa manobra é uma manobra de recrutamento, não deixa de ser, e é recomendada no POI. E aí, complicações como a atelectasia seriam teoricamente resolvidas. Assim, seria titulado posteriormente para melhor complacência, drive pressure em torno de 12 e 14 e melhor preservação da capacidade residual funcional. É todo mundo que faz isso no pós-operatório? Teoricamente não, porque quando a gente vai ler, eles falam que isso pode ser feito ainda no RPA. O paciente ele vai sair entubado até a UTI, mas só que dependendo do tempo, ele é feito imediatamente no pós-operatório, dentro ainda do centro cirúrgico, no RPA, e aí quando chega na UTI, às vezes a gente já vai para ventilação protetora mesmo. Só que se esse paciente ficou pouco tempo no RPA ou não tomaram essas medidas podem ser feitas essa medida pode ser feita dentro da UTI. Essa é a estratégia. A PIP e o coração. Acho que todas as aulas que a gente vai falar de pressão, a gente vai falar do efeito da pressão intratorácica e o coração. Isso aqui é mais do mesmo, novamente. A PIP vai alterar diretamente a pós-carga do ventrículo direito e, consequentemente, o volume sistólico e contratilidade. Porque diminuindo a pressão transmural cardíaca, a gente deixa ele num espaço menor e ele consegue contrair e ejetando melhor o débito cardíaco. A ventilação na estratégia convencional, aí ele trouxe as vantagens e desvantagens de cada uma. A estratégia convencional é pulmão aberto. O volume corrente vai fazer hiperdistensão de áreas expandidas e hipoventilação de áreas atelectasiadas, porque a gente não deu PIP suficiente para abrir essas atelectasias. Áreas não expandidas tendem a gerar aumento de resistência vascular pulmonar por vasoconstrição pulmonar hipóxica, e aqui a gente tem como consequência hipertensão arterial pulmonar e inflamação. E as repercussões de ventrículo direito são mais evidentes na inspiração. Maiores variações de volume e pressão nessa estratégia.
pioram a distribuição do fluxo sanguíneo pulmonar e então levam a efeitos mais expressivos em VD, que é o nosso receio se o paciente principalmente tiver uma deficiência de VD. A estratégia de pulmão aberto, ela reduz a hiperventilação de áreas expandidas e gera homogeneização dos gases. Então, uma estratégia transitória, onde vai permitir que eu tenha uma expansão mais homogênea posteriormente com a estratégia de protetora. A PIP mais elevada mantém áreas recrutadas mais expandidas e estabilidade alveolar, e aí reduz a vasoconstrição pulmonar hipóxica e inflamação. O uso de baixos volumes reduz a repercussão durante a inspiração devido a menor variação. E aqui a gente pode associar 100% ao baby lung, porque não deixa de ser um baby lung. A gente vai expandir, mas mesmo assim a gente vai ter pouca área de troca ainda, porque a gente está numa adaptação pós-inflamação e pós-cirurgia cardíaca. As áreas de atelectasia são revertidas e seu efeito é mantido por níveis titulados de PIP. Então não fixa aquilo de PIP 5. A melhor complacência do paciente, independente da PIP, sem estourar o pico, tudo bem. E a PIP melhora a função ventricular esquerda. É isso que eu acabei falando antes. Melhora a oxigenação arterial, redução do shunt pulmonar. A PIP altera a pressão intratorácica, fazendo a pressão sob o coração. Aumenta o gradiente de pressão central e sistêmica, favorecendo a ejeção sanguínea. E a pressão intratorácica também reduz a pressão transmural cardíaca, que eu falei antes, facilitando a contração cardíaca. As alterações respiratórias agudas são um repeteco do que é a causa das alterações funcionais. Só que é isso que a gente vai ver na clínica, no nosso acompanhamento do paciente, no nosso raio-x, na nossa gasometria. Enfim, aqui é muito repeteco. Eu não vou ler, mas podem ser problemas mecânicos do ventilador, estados de baixo débito cardíaco, tudo que a gente tem que cuidar de um paciente cardiopata. Problemas pulmonares é o que a gente não conseguiu tratar com a ventilação mecânica e com medidas clínicas, edema pulmonar cardiogênico ou não, atelectasia, pneumonia, caso haja. Pneumotórax, caso ele não tenha sido tratado no centro cirúrgico. Hemotórax, efusões pleurais. E efusões pleurais ele repetiu muitas vezes, porque é o mais comum. Seja sanguíneo, no livro da Abramed, ele traz as repercussões clínicas em graus. Aqui não necessariamente o paciente vai estar entubado. No grau 1 e grau 2, o paciente não está entubado quase que obrigatoriamente, de grau de complicação. No grau 3 e 4, muito provavelmente, porque o paciente no grau 3 geralmente vai ser reintubado. Ele classifica conforme as complicações, o quanto o paciente ficou grave no pós-extubação ou se não foi extubado. No caso, é tudo que a gente já conversou de complicação, nada mais, nada menos, só classificado conforme a clínica do paciente. Mas a grau de aprendizado didático, porque as medidas vão ser tomadas de qualquer. E o desmame ventilatório não deixa de ser o nosso desmame ventilatório com a capacidade neurológica e ventilatória do paciente. Só que a gente tem que analisar de alguma forma a gravidade do choque cardiogênico, se ele tiver, ou do quanto está influenciando a nossa ventilação. Paciente com sangramento ativo maior que 100 ml, fração de ejeção ventricular menor do que 30, sinal de disfunção orgânica em evolução, histórico de insuficiência respiratória antes da cirurgia, acidose metabólica persistente, uso crescente de inotrópico e vasoconstritor, que alerta muito, na verdade já é um choque cardiogênico. Falha na resposta do recrutamento alveolar na estratégia de pulmão aberto. Falência renal sem acesso à hemodiálise, intubação difícil, pacientes que requerem aspiração a cada hora, SEC maior que 3 horas e cirurgia de aorta combinada com a cardíaca, geralmente interferem se a gente vai progredir ou não o desmame ventilatório. Se alguma dessas coisas não está, ela primeiro tem que ser resolvida, porque a gente vai influir diretamente na hemodinâmica do paciente se a gente não tratar. E sem hemodinâmica não tem boa ventilação. Basicamente isso. A setinha ali é o quê? A setinha, passa mal, só passa mal se for a seta. Próximo. Próximo mal, a setinha pra baixo.
A branca. Isso. Clica aí.